nossos amigos Edilésia, Cássia Rodrigues, William Suelen, hoje falando sobre um assunto muito Antes de você começar, delicado. deixa eu só falar do curso. Por favor. Nós temos uma turma, amigo ouvinte, que vai começar agora no dia 20 de novembro, que é um sábado por mês, e você pode aprender sobre a psicanálise. E se você tiver um nível superior, você começa o processo de ser psicanalista. Eu tenho um grupo de psicanálise lá do Espírito Santo, que eu estou dentro dele, e que várias pessoas escutam aqui a rádio, e alguns lá foram me criticando, falando que eu digo que tem um tempo para ser psicanalista. Tem um tempo que você aprende a formação teórica. E eu sempre falo para vocês, psicanalista não se forma, psicanalista está em formação, é um gerúndio. Então, quando eu falo aqui na rádio, às vezes dá a impressão que tem um tempo, que você vai ficar 36 meses, 30 mais 6 de supervisão, aprendendo massificamente a aprender a teoria. Você tem que aprender a teoria, você tem que fazer análise para aprender a ser psicanalista e você tem que ter paciente piloto. Mas depois que acabar esses 36 meses, você tem que continuar estudando, porque a psicanálise ela não é reconhecida pelo MEC exatamente por isso. Ela não tem um início, meio e fim. Ela tem um início e sem fim. Você vai ficar o resto da sua vida estudando. E as pessoas que são muito, por exemplo, os advogados aqui de plantão, que são muito, querem um fim, eles não entendem isso. Eles falam, caramba, mas então não tem um fim? Não, ser psicanalista não tem fim. Você tem que ficar o resto da vida sendo supervisionado por alguém. Você tem que ficar o resto da vida passando por alguém te dando um aporte para poder você enfrentar as coisas. Como eu acabei de fechar uma parceria com o pessoal de Cachoeiro, o Rony, eu acabei de fechar uma parceria com ele, e ele é muito parecido comigo, e ele escreve para a revista Psique. Deus me dá esses presentes. E ele está em Cachoeiro com a escola dele e eu estou aqui com a minha escola. E ele pensa muito parecido comigo. E ele tem essa forma de lidar com a psicanálise, que é como Freud lidava. Só que eu vejo muitas pessoas com muita raiva do porquê o nível superior, qualquer nível superior poder ser psicanalista. Isso não fui eu que estabeleci, foi Freud que falou. Ela não está fechada ao gueto da medicina nem ao gueto da psicologia. Ela é aberta para qualquer tipo de pessoa que tenha desejo de ajudar as outras pessoas a se tornarem melhor. Outra coisa que eu venho sendo criticada, muito criticada, é quando falo que a psicanálise não é ajuda. Então, o que é a psicanálise? Se você tira a pessoa de um sintoma tão terrível e dá vida a ela, ela deixa de adoecer, porque a doença é um sintoma, ela deixa de afundar a boia lá na piscina dela e ela deixa a boia ficar em cima e falar, tá, beleza, eu tenho uma homossexualidade, eu sei que eu sou homossexual, mas eu escolho não ter a prática da homossexualidade, ou eu escolho ser homossexual, eu sei que eu sou, sei lá, qualquer coisa, e eu escolho, eu sei que eu sou desse jeito. Isso que a psicanálise faz com a gente. A análise, ela limpa o nosso porão, ela limpa o porão da nossa alma, ela bota tudo pra fora e depois ajeita tudo direitinho e você começa a entender que você é daquele jeito, que tem coisas que você não vai conseguir mudar. Por exemplo, qual o dia que eu vou deixar de ser colérica, Adriano? Nunca. Nunca. Mas também qual o dia que eu vou deixar de ser sanguíneo? Olha só, eu choro e rio aqui, né? Eu brinco e eu tô enlutada. Então, isso, quando eu entendo que eu sou destemida, perseverante, que eu tenho esse temperamento que é avante, vamos avante, por isso que as pessoas acham que é forte, isso eu aprendi com Dona Java Otecleste Rodrigues, o avante, isso não é forte, isso só tem avante, sabe? Hoje eu acordei e falei, eu tenho duas opções, a cama ou levantar. Eu falei, acho melhor levantar, porque o banco não está entendendo que eu estou deitada e eu estou só cobrando juros. Então, vão lá, pelo menos deixa pagar juros. E avante. É uma escolha. Então, aí, você queria que eu falasse das etapas do... Eu queria, porque é tão importante a gente ouvir e compreender essas etapas e como lidar com essas etapas também. Quais são as etapas do luto, de uma perda tão grande quanto essa? Qualquer perda, as pessoas passam por essas 5 etapas que foi descoberto por ele. Descoberto não, ela é uma psicóloga, Elizabeth Kubler, e ela estabeleceu 5 etapas do luto. A negação. No primeiro momento você fala, não acredito. Vou parafrasear tudo que eu vivi segunda. Papai caiu, minha mãe me ligou, 9h20, falou, cara, seu pai está na UTI, seu pai está na emergência, gravíssimo, que ele caiu lá. Ele caiu, ele não morreu do efizema pulmonar que ele tinha, 17 anos, que estava consumindo o corpo dele. O corpo físico dele estava sendo consumido pelo efizema, mas tinha 17 anos. E papai ainda era um cara de pau. E aí ele caiu. Aí mamãe me ligou, eu falei, tá, beleza, estou indo para aí agora. Parei o que eu estava fazendo e fui para lá. Chegando lá, fui na emergência da UTI, na emergência do Santa Rita, e vi que era grave. Eu vi as perninhas dele e vi 4 médicos em cima dele. Eu falei, é grave. Aí eu fiquei, não acredito, não acredito, não acredito.
A primeira etapa é a negação. Você não acredita que aquilo está vivendo com você. 10h40, os 4 médicos saíram da sala. Eu estava ali fora. Quando eles saíram, eu falei, ele morreu, né? Não, vem cá que eu vou conversar com você. Eu falei, tá, eu já entendi. Ele morreu. É uma porcaria você ser inteligente, sabia, Adriana? Porque se eu fosse burrinho, eu não ia ter entendido. Mas eu já entendi. Aí é o confronto com a perda, a segunda etapa da luta. Só que eu estou falando só de segunda, mas isso é um tempo. Você é confrontada com a perda. Quando eu fui confrontada com a perda, eu vi um cara bem alto, enfermeiro, eu falei, me segura que eu estou quase desmaiando. Olha só, como eu sou. Eu já sabia, aí eu vi o mais forte. Porque se eu pegasse um médico magrinho, ele não ia aguentar meu peso, ia deixar eu cair. Aí eu comecei a ter, como eu sou da genética de pressão alta, eu não tenho nada no coração. Mas vai que nessa hora eu tenho um infarto, né? Aí eu comecei a ter muita... A descarga de adrenalina foi pro corpo todo, meu corpo ficou todo tremendo, meu corpo ficou todo dormente, meu corpo... E tive confrontação com a perda. Eu falei, tá doendo muito. Ele falou, tá, você tá sentindo o quê? Eu falei, eu não sei o que eu tô sentindo. Aí ele falou, respira. Aí o lance do respirar, oxigenar o cérebro. Aí ele falava e eu obedecia. Aí eu fiquei uns 20 minutos assim. E aí eu falei, não vá avisar minha mãe. Mesmo nessa hora, eu tendo a dor muito forte, eu falei, não vá avisar minha mãe. Não vá, e eu tento. Aquela coisa toda no corpo. Falei, deixa que eu vou ligar pro Guto me orientar. Mesmo eu, perdendo o amor da minha vida, eu preocupada com mamãe, que mamãe ano passado teve um infarto do coração partido. Ela tem o coração partido, o cortisol que pode dar uma descarga grande. Eu falei, deixa. Aí eu fui melhorando, eles me deram água, e eu tomei 4 litros de água, toma água, porque eu não precisava tomar nisso. Era a descarga do sistema nervoso central que estava dando, que estava me dando. Aí eu falava, tá dando toda dormência nas mãos, ele falou, é normal. Aí eu fui falando, aí eu fiquei 20 minutos ali, eles me segurando, sabe, mandando eu respirar. Aquela respiração quando você tem a síndrome do pânico. Beleza. A terceira etapa do luto eu ainda não vivi, que é a raiva pela perda. Ela vai vir, a qualquer momento, Adriano. Eu não vivi ainda. Eu não vivi. Mas ela vai vir. Negação, confronto. Confronto com a perda. E a raiva. Raiva. A quarta etapa é rendição. É a depressão, mágoa pela perda. Eu também não vivi. Eu ainda estou parada na segunda. Porque essas etapas do luto duram, em média, 1 ano. Sabe? O grau de maturidade da pessoa vai fazer ela passar por essas etapas com mais propriedade ou não. E a quinta etapa do luto é a aceitação ou cicatrização, que finalmente você aceita que aquele fato aconteceu. Como eu estou lendo muito essa mensagem do Santo Agostinho, eu talvez esteja já trabalhando a aceitação, a cicatrização. Eu não sei se eu vou passar pela raiva, pela perda e a rendição. Porque essas etapas, elas são mutáveis. Cada ser humano, ela vive de uma forma. Talvez eu vá da segunda já para a quinta, não sei. Como é a reação da raiva? A raiva, você começa a ter raiva do médico, você começa a ter raiva do porquê que você... Eu vi que a minha família começou a ter a raiva. Eu vi. Sabe? Meu sobrinho que pegou o papai na hora que ele caiu, puxando o ar. Lembra que ele tem efizema pulmonar? Eu não quero falar isso, porque eu não quero chorar isso aqui agora. Eu prefiro não lembrar essa cena, porque essa cena dói dentro de mim. Meu sobrinho, ele é o que mais vai sofrer, porque ele pegou o papai no evento, na hora que o papai caiu, sabe? Então, a pessoa que tá ali e está vivendo a real morte da pessoa é a que mais precisa de ajuda. É a que mais vai sofrer consequência no futuro. Tanto que eu até falei com meu sobrinho, quer fazer terapia com Ilha? Não falei o nome. Ele falou, ainda não, Cássia, ainda não, quero não. Eles não acreditam em terapia, deixa, não. Muita gente não acredita. Nesse período da raiva, é também comum as pessoas culparem Deus, por exemplo? A minha família está vivendo muito isso. Eu vejo que eles estão vivendo. Eu criei um grupo de WhatsApp da minha família para compartilhar fotos, porque o confronto com a perda, você tem que compartilhar fotos, você tem que ver as fotos, você tem que... E uma outra coisa muito interessante que aconteceu. O meu filho, ele fez um post, se vocês quiserem seguir meu filho, é Lorenzo Rodrigues Mendes no Instagram, ele fez um post, que meu pai foi pai dele até ele ter 12 anos, quando eu casei com o José. O Lourenço até botou 15, mas não é 15. Com 12, eu conheci José e eu saí da casa dos meus pais, que eu morava com eles, e fui morar na casa com o José, que eu moro há 15 anos agora. 14 anos, meu filho tem 26 anos. E meu filho fez um post que falou, eu nunca tive um contato com a morte, eu sempre gozei da morte. Meu filho tem uma personalidade muito parecida com meu pai. Eu criei meu filho para ser parecido com meu pai, ó, espertinha eu, né? E aí, ele falou o que ele viveu, a vivência do luto, que ele ainda está na fase de raiva, porque várias vezes eu falava, Lourenço, está tendo um almoço lá na casa do vovô, vamos? Ah, não estou, vou surfar, não.
Então as pessoas acham que vão ter muito tempo. Como eu já sei, porque nisso eu sou madura, porque esse papai tem 86 anos, ele tem enfisema pulmonar, eu vejo o corpo dele sendo deteriorado mês após mês, é óbvio que ele vai muito mais rápido do que eu. Então todos os eventos que tem, eu ia lá. Eu não me privava, mesmo se fosse barracos de família, não tem problema, estamos aí para barracos de família mesmo. Só que Lourenço tem 26 anos, ele não tinha essa estrutura, então ele viveu. Então, nem todo mundo vive da mesma forma. Então, uma dica que eu dou para vocês, lembre-se, tanto o Domingos Montenier foi mergulhar e morreu, quanto os nossos velhinhos podem ir embora, sabe? Uma coisa que eu vejo, meu pai morava com minha mãe e meu sobrinho, quem mais vai sofrer a saudade deles? É eu que moro na minha casa, que tenho o hábito da minha casa, ou meu pai, ou meu sobrinho e minha mãe, que estava ali dia após dia, minuto após minuto. Então isso, a raiva neles vão ser muito maior. Mas nem todo mundo manifesta a raiva xingando, gritando. As raivas, às vezes, podem se transformar em mágoa. Mágoa é raiva, Adriana. Só que nós temos uma cultura ocidental que a gente acha que mágoa não é raiva. Mágoa, tanto que o depressivo, ele tem raiva. A depressão é excesso de raiva, mas ela manifesta com raiva? Não, a depressão? A visão que nós temos é que está triste, né? Triste está eu. Eu estou triste, muito triste. Mas eu preciso estar, eu estou maquiada, passei batom. Eu estou muito triste. Cássia, acabou o tempo. Voltamos com o horário para o brasileiro de verão, eu. De verão. De verão também. Então, de verão também. Político. Tá. A gente continua a semana que vem, pode ser? Na verdade, a gente poderia, se for possível, fechar esse mês, ou fazermos esse mês... Esse mês já acaba semana que vem? Não, um mês. Um mês, fazer um mês, exatamente. Só de perdas, né? Falando sobre isso aí... Porque eu trouxe tanta coisa, as meninas e os meninos trouxeram. Poderíamos falar sobre isso. A gente tem esse livro que eu gosto muito, Luto, Estudo sobre a Perda na Vida Adulta. Muito bom, Adriano. O autor é a Colin Murray. Muito bom, que fala disso que eu estou falando. Esse livro já foi lido por mim, em outros momentos eu peguei ele agora de volta. Para eu precisar trabalhar esse luto, eu tenho que entender isso aqui, senão eu vou ficar agarrada nisso. Você tem a sensação de quando lê o livro de novo, parece que está lendo outro livro? Total, Adriano. Então, sabe por quê? Eu acho que você acho que não, olha aqui, eu já li, tá vendo? Estou riscando. Lembra daquela frase do filósofo Hipócrates? Não, como é o nome do filósofo? Heráclito. Você mergulha no rio, amanhã você mergulha. O rio já é outro e você já é outro. Essa é a vida. É verdade. Né? Então não posso ficar mais, mas Cássia, muito obrigado por ter vindo aqui. Que bom você voltou. Obrigado. Que bom você voltou. Estava sentindo falta desse ambiente. Eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto demais daqui. Eu gosto muito. Dilésia, obrigado por ter vindo. Qualquer dia desse nós vamos tomar um café lá em Anchieta. Chama para tomar café. A gente vai lá passar um final de semana. Mas é só para não assustar. A gente vai ficar lá andar naquele calçadão. A gente chega na sexta e vem embora na segunda. Não, de preferência um feriado, segunda e terça. Vai preparando, Dilésia. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Quinta-feira que vem eu te vejo aqui então, para a gente falar sobre o assunto. William, meu grande amigo, mais uma vez obrigado pela presença. Eu que agradeço, Adriano. Suelen. Tchau, gente. Como é que é o nome do lugar? Obrigada. Punta Cana. Que chato. Que chato, né? Manda um abraço pro Fofo, tá? Tá bom, um beijo, obrigada. Eu que agradeço. Cássia, mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada à Rádio Tribuna, que dá esse espaço pra gente. E vamos ouvir o horário político e voltar consciente, né, Adriano? É verdade. Nós precisamos votar conscientes. Escolha o melhor mesmo. Exatamente. E não escolha porque as pessoas compraram o seu voto. Isso Escolha aí. porque você quer um político para mudar a história da sua cidade. É verdade. Beijo no coração.